Pense em casos como o de Nina Thomas, que apareceu armada em um Airbnb para encurralar Earl Thomas, ou o de Miko Grimes, que sozinha foi responsável por destruir a carreira de Brent Grimes, com seus ataques furiosos nas redes sociais, ou até mesmo Michelle Rodrigues, que expôs para o mundo inteiro a infidelidade de Ryan Shazier. Estas são as crônicas assustadoras da NFL, onde as pessoas de maior confiança dos jogadores se tornaram as arquitetas de sua própria desgraça. Vamos começar com Miko e Brent Grimes. A história deles é uma aula magna sobre a pura capacidade destrutiva das redes sociais quando usadas como uma arma, sem qualquer consideração, pela destruição profissional deixada para trás. Sob qualquer métrica, Brent Grimes era um monstro absoluto na posição de cornerback, um talento genuinamente de elite. O cara conquistou uma vaga no Pro Bowl 4 vezes distintas ao longo de sua carreira, o que é uma realização incrível em uma das posições mais desgastantes do futebol americano. Ele era o tipo de defensor implacável que podia neutralizar completamente o principal recebedor de um time. Ele era a âncora em torno da qual as equipes construiriam toda uma secundária. E, no entanto, com toda essa habilidade e todos esses prêmios, Brent Grimes se tornou um ativo tóxico nos círculos da NFL. O motivo de seu exílio não teve quase nada a ver com seu desempenho em campo. Foi tudo por causa de sua esposa, Miko. Durante a passagem de Brent pelo Miami Dolphins, de 2013 a 2015, Miko transformou as redes sociais em uma arma, tornando-se uma equipe de demolição de uma mulher só. Ela tratava sua conta no Twitter como um diário público, só que este diário não tinha censura e era direcionado com precisão cirúrgica justamente às pessoas que pagavam milhões ao seu marido. Ela atacou implacavelmente o quarterback Ryan Tannehill, chamando-o publicamente de uma fraude que não era digna de liderar a equipe. Ela criticou duramente a comissão técnica por suas decisões durante os jogos. Ela declarou guerra aos repórteres que escreviam qualquer coisa negativa sobre os Dolphins, e em várias ocasiões ela fez o que só pode ser interpretado como ameaças intimidadoras a membros da imprensa. Em um desabafo particularmente descontrolado, Miko rotulou toda a Liga Nacional de Futebol Americano como o esporte profissional mais corrupto do mundo, afirmando que estava repleto de total desrespeito do topo até a base. Em seguida, ela mirou no proprietário dos Dolphins, Stephen Ross, por apoiar Tannehill, sugerindo que toda a franquia era um desastre, desde a diretoria até o fim. Isso não eram queixas privadas. Eram execuções públicas, transmitidas para uma audiência massiva de seguidores, e geraram uma nuvem incrivelmente venenosa que seguia Brent por toda parte. As repercussões foram imediatas e brutais. Em março de 2016, os Dolphins simplesmente dispensaram Brent Grimes. O proprietário da equipe, Stephen Ross, deixou perfeitamente claro que os ataques online implacáveis de Miko foram um dos principais motivos por trás dessa decisão. Mas o estrago não parou por aí. Fontes do Bleacher Reports confirmaram que nada menos que 3 gerentes gerais da NFL se recusaram categoricamente a contratar Brent, citando o caos que sua esposa criava. 3 organizações diferentes olharam para um jogador 4 vezes Pro Bowler e disseram: de jeito nenhum, ele não vale o circo que vem junto. Pare e absorva isso. Um jogador desse calibre foi rejeitado, não por seu talento estar em declínio, mas por causa do drama constante que sua esposa garantia. Brent conseguiu assinar um contrato de 2 anos e 16,5 milhões de dólares com o Tampa Bay Buccaneers, então ele não faliu, mas sua reputação foi manchada para sempre. Agora, Miko Grimes não foi nem de longe a única esposa da NFL que achou irresistível o canto da sereia das redes sociais quando suas frustrações atingiram o ponto de ebulição. Na verdade, outra esposa estava fazendo exatamente a mesma coisa com outra equipe, praticamente ao mesmo tempo, e o impacto na carreira foi igualmente cruel. Isso nos leva a Terrika e Antonio Cromartie. Se a saga de Miko Grimes provou alguma coisa, é que as diretorias da NFL têm uma política de tolerância zero para o caos público que se origina na casa de um jogador. E, no entanto, algumas pessoas simplesmente nunca aprendem a lição. O caso de Terrika Cromartie e seu marido Antônio seguiu um roteiro surpreendentemente semelhante, e o resultado final foi igualmente desastroso. Antonio Cromartie era um cornerback com um talento absurdo. Ele parecia ter sido construído em laboratório, possuindo todos os atributos físicos que se poderia desejar: altura, velocidade estonteante e uma incrível habilidade com a bola. Ele demonstrou essas habilidades em várias equipes, mas foi com o New York Jets que ele realmente deixou sua marca, sendo homenageado no Pro Bowl. Este era um jogador que podia, sozinho, alterar o rumo de um jogo com um retorno de interceptação para touchdown. Um atleta que forçava os treinadores adversários a descartar toda a sua estratégia ofensiva. Mas, como já estabelecemos,
Um talento imenso só pode protegê-lo por um tempo quando o drama em sua vida pessoal se torna um barulho ensurdecedor. Terrika Cromartie tinha o hábito de transmitir sua insatisfação com as equipes de Antônio por todas as redes sociais, o que no mundo rígido do futebol profissional é o equivalente a invadir o local de trabalho do seu cônjuge e humilhar publicamente o chefe dele. Em 2016, depois que os Jets foram absolutamente demolidos pelos Cincinnati Bengals em uma derrota desequilibrada, que foi humilhante sob qualquer ponto de vista, Terrika foi ao Twitter para desabafar, postando, abre aspas, "Isso é simplesmente vergonhoso. O time inteiro não apareceu para jogar hoje." Agora, para um observador externo, esse comentário pode não parecer grande coisa. É o tipo de coisa que os torcedores gritam constantemente, mas quando essas palavras vêm da esposa de um jogador, elas têm um impacto completamente diferente, e isso estava longe de ser um erro isolado. Terrika tinha um histórico bem estabelecido de atacar a organização dos Jets e sua liderança em suas postagens. Cada comentário, cada tweet e cada reclamação pública colocavam Antônio em uma situação cada vez mais insustentável com seus chefes e seus colegas de equipe. Na NFL, lealdade e discrição são valorizadas acima de tudo. Quando a esposa de um jogador está abertamente arrastando a equipe na lama, isso reflete negativamente no próprio jogador. Gera uma percepção poderosa, seja justa ou não, de que o jogador concorda com esses sentimentos e está simplesmente usando sua esposa como porta-voz para reclamar. Antônio já estava lidando com uma vida privada notoriamente complicada. Ele é, afinal, o famoso pai de 14 filhos, e o fardo financeiro que vinha com suas obrigações de pensão alimentícia era um conhecido ponto de estresse. Quando você adiciona o pesadelo de relações públicas dos surtos de Terrika a essa equação, você tinha um jogador cujo valor estava despencando, não por algo que ele fez em campo, mas por causa do circo incessante associado ao seu nome. Em 2017, os Jets já haviam dispensado Antônio. Embora suas lesões fossem, sem dúvida, um fator, pessoas de dentro da liga sussurravam que a constante turbulência familiar o tornava uma peça tóxica para qualquer time que buscasse um jogador experiente. Depois de passar por alguns times sem se firmar, ele pendurou as chuteiras em 2018. Relatos até sugeriram que o drama implacável prejudicou suas chances de conseguir trabalhos após a carreira, como uma cobiçada vaga na cabine de transmissão. A saga dos Cromartie serve como um alerta contundente para a nossa era moderna das redes sociais, onde esposas e namoradas exercem um nível de influência pública nunca antes visto. E com essa influência vem o risco inegável de arruinar as carreiras dos homens que elas afirmam amar, seja de propósito ou não. Mas enquanto Mo e Terrika lançavam tempestades de tweets que irritavam a diretoria do time, a próxima mulher de quem vamos falar foi muito além. Ela não digitou, ela falou, ligando para um programa de rádio ao vivo. Ela entrou no ar e exigiu uma troca para seu marido, um homem que por acaso era um MVP do Super Bowl, Brenda Warner e Kurt Warner. Esta é uma história que se destaca das outras em nossa lista, pois se concentra em uma mulher que realmente acreditava estar fazendo a coisa certa. No entanto, a forma como ela agiu desencadeou um frenesi na mídia que quase apagou uma das mais incríveis histórias de superação que a NFL já testemunhou. A ascensão de Kurt Warner ao estrelato na NFL é o tipo de história da qual as lendas são feitas. Este era um cara que foi de empacotador de supermercado a ser nomeado o jogador mais valioso do Super Bowl. Foi uma verdadeira narrativa de superação tão inacreditável que literalmente virou um grande filme de cinema. Ele era o general em campo do lendário ataque Greatest Show on Turf do St. Louis Rams. Ele liderou aquele time a uma vitória no Super Bowl, armado com a habilidade de fazer qualquer lançamento imaginável e uma força mental forjada no fogo de anos de luta. Kurt Warner era mais do que apenas um quarterback talentoso. Ele era um símbolo de esperança, a prova viva de que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Mas em 2002, com Kurt ainda no comando dos Rams, sua esposa Brenda tomou uma atitude que causou tremores em toda a franquia. Depois que Kurt fraturou a mão no meio da temporada, Brenda ligou para um programa de rádio esportivo local para defender seu marido. E não foi apenas uma palavra passageira de encorajamento. Ela lançou um ataque em grande escala. Ela alegou que a comissão técnica estava sendo desonesta sobre a gravidade da lesão de Kurt. Ela insistiu que foi ela quem teve que exigir um raio-x para um diagnóstico correto, e não os próprios profissionais médicos da equipe. E então veio o momento que fez os executivos de times de toda a liga se contorcerem de vergonha ao mesmo tempo. Ela declarou no ar que, se as coisas não mudassem, Kurt procuraria ser trocado. É preciso entender o peso dessa declaração neste ambiente. No mundo da NFL, a hierarquia é tudo. Os técnicos estão no comando, os jogadores atuam e espera-se que as famílias fiquem completamente afastadas dos negócios do time.
Então, quando a esposa de um jogador telefona para um programa de rádio para insistir publicamente em uma troca para seu marido, isso faz mais do que apenas causar um alvoroço. Isso fundamentalmente envenena a posição do jogador dentro da franquia. Em um instante, Kurt se transformou de um quarterback lesionado em um problema. Ele agora era o quarterback cuja esposa estava fazendo exigências públicas e acusando a liderança do time de incompetência pelo rádio. A repercussão dentro do vestiário dos Rams foi imediata e intensa. Em meio à tempestade, o desempenho de Kurt em campo sofreu, e ele acabou no banco de reservas mais tarde naquela temporada. Foi uma decisão que muitos especialistas sentem que foi fortemente influenciada pela atmosfera tóxica que a ligação de Brenda havia desencadeado. Para seu imenso crédito, Kurt arquitetou uma volta por cima fenomenal. Ele ressurgiu com o Arizona Cardinals, liderando-os em uma campanha improvável até o Super Bowl em 2009 e consolidando seu lugar como uma das maiores histórias de redenção do futebol americano. No entanto, a sombra daquele incidente de 2002 o seguiu por anos nos bastidores da liga. Comentaristas especulam que o drama acelerou sua saída de St. Louis e provavelmente lhe custou oportunidades lucrativas de patrocínio enquanto ele ainda estava no auge de sua carreira. Brenda, que também é uma ex-fuzileira naval, desde então adotou uma persona pública de apoio muito mais convencional. E os Warners cultivaram uma vida maravilhosa em família, mas sua intervenção no ar continua sendo uma lição severa. Mostra que mesmo a defesa nascida das melhores intenções pode explodir catastroficamente quando cruza a linha do encorajamento privado para uma guerra pública. Ainda assim, apesar do dano da ligação de Brenda para o rádio, Kurt Warner teve uma chance. Ele foi capaz de salvar sua carreira e escrever um capítulo final triunfante. O próximo atleta em nossa lista não teve tanta sorte, porque seu casamento colidiu com uma crise. Quando uma prisão por violência doméstica foi capturada pelo olhar implacável das câmeras da HBO, não havia história de superação esperando por ele. Evelyn Lozada e Chad Johnson. Para quem se lembra dele, Chad Johnson, ou Osho 5, foi um dos wide receivers mais dinâmicos e cativantes que já jogaram. Pense nisso, 6 seleções para o Pro Bowl, mais de 11 mil jardas recebidas e uma personalidade tanto. Seu carisma era tão imenso e seu estilo tão audacioso que ele realmente mudou seu sobrenome por lei para combinar com o número de sua camisa. Chad era mais do que um atleta. Ele era uma marca de um homem só, uma força da natureza na cultura pop, o tipo de estrela que se tornou maior que o próprio esporte. Ele tinha grandes contratos de patrocínio. Ele tinha uma legião de fãs devotos. E seu charme era tão poderoso que podia energizar qualquer espaço em que entrasse. E então, ao longo de algumas semanas desastrosas durante o verão de 2012, seu mundo inteiro se desintegrou. O gatilho foi seu breve casamento com a personalidade de reality show Evelyn Lozada. O casal havia se casado em julho de 2012, e por fora, parecia uma união perfeita no paraíso das celebridades. 2 personalidades maiores que a vida, unindo-se como um casal poderoso. Mas poucas semanas após o casamento, todo o relacionamento explodiu da maneira mais feia e pública que se pode imaginar. Tudo começou quando Lozada encontrou um recibo de preservativos no veículo deles. Uma discussão verbal começou e rapidamente saiu de controle. Chad deu uma cabeçada em Evelyn, deixando um corte de 7 centímetros em sua testa. A polícia foi chamada e Johnson foi detido sob acusação de violência doméstica. O momento do incidente não poderia ter sido mais catastrófico ou mais exposto. Naquele exato momento, o Miami Dolphins, que acabara de contratar Johnson, era o tema da série da HBO, Hard Knocks, um programa famoso por seu acesso irrestrito aos bastidores do campo de treinamento de uma equipe. A prisão se desenrolou para uma audiência nacional, e a reação dos Dolphins foi rápida e impiedosa. Eles dispensaram Chad Johnson no dia seguinte. Não houve segundas intenções, nem espera pela decisão dos tribunais, apenas um rompimento limpo e imediato. Lozada pediu o divórcio quase que instantaneamente, um processo que foi finalizado em setembro de 2012, marcando-a como uma das uniões de celebridades mais curtas já registradas. Johnson acabou não contestando as acusações e recebeu uma sentença de liberdade condicional e aconselhamento obrigatório para controle de raiva. Mais tarde, ele confessaria publicamente que um lapso de julgamento de apenas 3 segundos lhe custou tudo pelo que ele sempre trabalhou. Lozada, por outro lado, insistia que aquilo era um padrão de abuso, descrevendo uma relação repleta de conflitos muito antes da descoberta de um recibo de preservativo se tornar a gota d'água. A carreira de Chad Johnson na NFL acabou num piscar de olhos. Embora ele tenha tentado um retorno na Liga Canadense de Futebol e em outros circuitos menores, a mancha em seu nome se mostrou impossível de apagar.
Os lucrativos contratos de patrocínio que antes choviam secaram da noite para o dia. A personalidade magnética que um dia foi uma das estrelas mais rentáveis da liga, agora estava para sempre ligada a uma foto de fichamento policial e a uma prisão por violência doméstica. Embora Johnson fosse o único responsável pela agressão física, foi a colisão explosiva do mundo dele com a vida de celebridade de reality show de losada que transformou uma briga particular em um espetáculo público que incinerou sua carreira. Desde então, ele encontrou trabalho na mídia e conseguiu reparar parte de sua imagem pública, mas seu legado no futebol americano está destinado a ser para sempre imaculado por aquela noite desastrosa em 2012. E se você achou uma cabeçada e um escândalo de reality show algo intenso, espere só até ouvir sobre o casal que vamos abordar a seguir, porque esta história envolve um wide receiver de Pro Bowl, uma cantora de um dos grupos musicais mais icônicos dos anos 90, e uma mansão inteira sendo consumida pelo fogo. Nina Thomas e Earl Thomas. Earl Thomas era, para dizer o mínimo, um dos safeties de maior elite que já pisaram em um campo de futebol americano. Uma escolha de primeira rodada vindo da Universidade do Texas, ele jogou por 9 temporadas com o Seattle Seahawks, onde foi a âncora da notória defesa Legion of Boom, que é lembrada como uma das formações defensivas mais formidáveis da história da NFL. Com 7 convocações para o Pro Bowl e 3 honrarias de All-Pro no primeiro time e um campeonato de Super Bowl, Earl Thomas tinha um currículo ao qual não faltava absolutamente nada que se pudesse desejar no futebol americano. Ele estava traçando um caminho que levava diretamente ao hall da fama do futebol americano profissional. Mas então, em abril de 2020, tudo desmoronou em uma única noite. Todo o caso começou quando Nina Thomas, sua esposa, usou os dados de localização dele para encontrá-lo em um imóvel alugado pelo Airbnb, onde Earl estava supostamente com outra mulher e, como afirmam as histórias, seu próprio irmão. Nina apareceu no local carregando uma pistola municiada. A cena que se desenrolou a seguir foi um barril de pólvora que poderia muito facilmente ter terminado em morte. Dizem que ela apontou a arma para a cabeça de Earl enquanto a situação saía de controle, até que a polícia foi finalmente chamada. Nina foi detida e acusada de invasão de domicílio com a intenção de cometer agressão usando uma arma letal. Esta acusação de crime grave destacou a natureza verdadeiramente letal do encontro. As consequências vieram de forma dura e rápida. Earl Thomas já estava pisando em ovos com o Baltimore Ravens, o time que lhe dera um contrato de 4 anos, no valor de 55 milhões de dólares em 2019. Ele já tinha se envolvido em uma briga física com um colega de equipe, durante um treino do time, e a diretoria estava ficando cada vez mais exasperada com o que viam, como problemas com seu caráter. O incidente da arma de fogo envolvendo Nina deu aos Ravens toda a justificativa que precisavam, sem trocadilhos. Eles tinham um motivo para cortar laços. A organização dispensou Thomas, explicando que a decisão se devia a uma conduta prejudicial à equipe. E com isso, um ativo de 55 milhões de dólares foi simplesmente apagado dos livros. Nenhum outro time lhe daria uma chance. Mesmo tendo apenas 31 anos de idade e ainda no auge físico para atuar em um nível de elite, Earl Thomas nunca recebeu uma única ligação. A tempestade perfeita do incidente doméstico, a briga com seu colega de equipe e a crença generalizada de que Thomas era apenas uma bomba relógio o tornaram completamente tóxico na visão de todas as diretorias da liga. Ele fez várias tentativas de voltar à liga, declarando abertamente seu desejo de jogar futebol americano novamente. Mas o caos em sua vida familiar já havia batido a porta de sua carreira na NFL, anos antes, que suas habilidades físicas tornassem a aposentadoria uma necessidade. Esta se destaca como uma das histórias mais desoladoras da nossa lista, porque Earl Thomas tinha um argumento muito real para ser imortalizado no Hall da Fama. Ele possuía o talento, ele tinha as credenciais, mas a turbulência fora de campo, iniciada por um confronto com sua esposa por causa de uma arma carregada, descarrilou completamente sua vida e carreira. Nina Thomas apareceu com uma arma de fogo porque havia descoberto que seu marido estava sendo infiel. Nossa próxima história também se concentra em uma mulher fazendo acusações contra um jogador da NFL com quem ela estava envolvida romanticamente. Mas, em uma mudança em relação à história de Nina, esta mulher é uma personalidade de reality show, de televisão. E o atleta para quem ela apontou o dedo estava no auge absoluto de seu poder como um dos pass rushers mais temidos que o jogo já testemunhou. Janay Palmer e Ray Rice. Chegamos agora ao que é talvez o incidente de maior notoriedade em toda esta lista, um caso que alterou fundamentalmente a forma como a Liga Nacional de Futebol Americano lida com questões de violência doméstica. A saga de Ray Rice e Janay Palmer
é mais do que apenas um aviso sobre relacionamentos que tomam um rumo sombrio. Ela marca um momento crucial para os esportes americanos. O escândalo criou ondas de choque tão imensas que obrigou uma das entidades mais poderosas do mundo a reescrever completamente seu livro de regras. Ray Rice era o running back canivete suíço do Baltimore Ravens. Escolhido na segunda rodada do draft de 2008, ele servia como o motor da máquina ofensiva dos Ravens. Ele era uma ameaça multifacetada que podia correr com a bola entre os tackles, agarrar passes vindos do backfield e realizar bloqueios vitais contra defensores em blitz. Com 3 aparições no Pro Bowl e um título do Super Bowl em 2013, ele havia acumulado mais de 6.000 jardas terrestres e 37 touchdowns em um período de apenas 6 temporadas. Ray Rice era muito mais do que apenas um jogador habilidoso. Ele era o emblema de toda a organização, uma personalidade querida em Baltimore que parecia estar a caminho de uma carreira longa e próspera. Tudo isso desapareceu na noite de 15 de fevereiro de 2014, dentro de um elevador de hotel no Revel Casino em Atlantic City, Nova Jersey. O vídeo da câmera de segurança, que mais tarde foi adquirido e divulgado pelo TMZ, documentou a repugnante cadeia de eventos. Rice e sua noiva na época, Janay Palmer, entraram no elevador, onde uma discussão verbal muito rapidamente se tornou física. Um soco brutal de Rice acertou em cheio o rosto de Palmer, arremessando-a já inconsciente contra a grade do elevador. Ele então arrastou o corpo dela, inerte e sem reação, para fora do elevador, deixando-a largada de bruços no chão do corredor. Naquela mesma noite, as autoridades levaram os dois sob custódia. No fim das contas, a acusação contra Palmer foi arquivada, mas o indiciamento do grande júri fez a acusação de Rice escalar para agressão qualificada de 3º grau. Em um desdobramento que chocou o público, o casal seguiu em frente com o casamento em 28 de março de 2014, meras 24 horas após o indiciamento ser formalizado. A primeira parte da filmagem, vazada pelo TMZ em 19 de fevereiro, mostrava apenas a consequência aterrorizante, Rice arrastando o corpo desacordado de Palmer. Mas até mesmo aquela visão parcial foi suficiente para acender todos os alarmes. A resposta inicial da NFL foi uma suspensão de apenas 2 jogos, uma punição tão chocantemente branda que desencadeou uma tempestade de indignação pública e alimentou acusações de que a liga estava deliberadamente minimizando a gravidade da violência doméstica. Mas tudo mudou em 8 de setembro, quando o TMZ divulgou a filmagem completa do elevador, revelando o soco repugnante. A reação do público foi explosiva. Em uma resposta incrivelmente rápida, os Ravens rescindiram o contrato dele no mesmo dia, e a NFL impôs uma suspensão por tempo indeterminado. Com apenas 27 anos, sua carreira no futebol americano profissional estava, para todos os efeitos, acabada. Este, no entanto, é o ponto em que as ações de Janay Palmer após o incidente transformam essa história em algo muito mais complexo e controverso. Durante uma coletiva de imprensa em maio de 2014, Janay pegou o microfone e emitiu um pedido público de desculpas pela parte que ela desempenhou nos acontecimentos daquela noite. Foi uma declaração que imediatamente provocou a fúria de defensores de vítimas de violência doméstica, que argumentaram veementemente que uma vítima nunca deveria ser colocada na posição de pedir desculpas. Então, depois que a filmagem completa se tornou pública, Janay foi ao Instagram, não para condenar Rice, mas para defender Lowe, apontando o dedo para a mídia, por violar a privacidade deles e aprofundar o sofrimento de sua família. Outras evidências em vídeo que surgiram em dezembro de 2014 capturaram o casal algemado logo após a agressão. As imagens mostravam Janay primeiro empurrando Rice, apenas para depois ser vista se aninhando afetuosamente nele em outro elevador enquanto ambos estavam detidos. As declarações públicas de Janay defendendo Rice e sua decisão de se casar com ele tão pouco tempo após o ataque, juntamente com sua representação da mídia como uma verdadeira vilã, forjaram uma narrativa pública que foi ferozmente debatida. Alguns viram suas ações como uma forma de cumplicidade, enquanto outros a viram como uma ilustração nítida das complexidades emaranhadas e dolorosas de uma situação de violência doméstica. Mas não importa de que lado do debate alguém ficasse, o resultado indiscutível foi que a maneira como o casal gerenciou as consequências garantiu que o escândalo dominasse os ciclos de notícias por muito mais tempo do que poderia ter acontecido, torpedeando efetivamente qualquer chance de Rice sair discretamente dos holofotes ou conseguir uma vaga em outro time. Embora Rice tenha apelado com sucesso de sua suspensão e sido reintegrado em novembro de 2014, ele permaneceu intocável. Nenhum time estava disposto a contratá-lo. Ele completou um programa de intervenção pré-julgamento, que lhe permitiu evitar a prisão
e nos anos seguintes refez sua imagem pública como um defensor que fala contra a violência doméstica, dando palestras em vários eventos e dedicando seu tempo a treinar jovens no futebol. O caso todo forçou a NFL a reformular suas políticas, levando à implementação de um novo protocolo de violência doméstica que estabeleceu uma suspensão mínima de 6 jogos para a primeira infração, uma mudança nascida diretamente da fúria generalizada que este caso acendeu. A saga de Ray Rice permanece como um divisor de águas e um capítulo profundamente perturbador nos anais da NFL. E a parte de Janay Palmer na formação da percepção do público, independentemente da perspectiva de cada um, está inextricavelmente entrelaçada a esse legado. Cada uma das narrativas que exploramos até este ponto se concentrou em atletas cujas carreiras foram arruinadas ou irremediavelmente prejudicadas por turbulências fora de campo. No entanto, nosso último estudo de caso demonstra que mesmo muito tempo depois que as chuteiras foram penduradas e a camisa foi aposentada para sempre, as ações de um cônjuge ainda podem ecoar do passado para desmontar tudo que um atleta construiu em sua vida pós-carreira, particularmente quando a ferramenta de demolição é um simples print de tela. Michelle Rodrigues e Ryan Shazier. A saga de Ryan Shazier é única entre as desta lista, pois sua ruína pública não se desenrolou em um campo de futebol ou dentro das paredes de um tribunal. Em vez disso, aconteceu no Instagram, desmoronando em questão de minutos, tudo graças a uma cascata de prints de tela que obliteraram a meticulosamente construída imagem pública de um homem que havia se tornado uma das figuras mais celebradas e inspiradoras da era moderna do esporte. Shazier era um linebacker eletrizante do Pittsburgh Steelers, escolhido como a 15ª escolha geral no draft da NFL de 2014. Famoso por sua velocidade explosiva e instintos sobrenaturais na cobertura, ele garantiu 2 convocações para o Pro Bowl e serviu como uma pedra angular indispensável da formidável defesa de Pittsburgh. Mas em 4 de dezembro de 2017, a carreira de Shazier chegou a um fim súbito e devastador depois que ele sofreu uma grave lesão na medula espinhal durante um jogo contra o Cincinnati Bengals, uma lesão que o deixou paralisado da cintura para baixo. A jornada que se seguiu é uma das mais notáveis histórias de recuperação que o mundo dos esportes já testemunhou. Impulsionado por uma determinação inabalável e uma reabilitação extenuante, Shazier milagrosamente lutou para se recuperar, eventualmente recuperando sua capacidade de andar. Ele até dançou em seu próprio casamento antes de anunciar oficialmente sua aposentadoria em 2020. Ele passou a escrever um livro intitulado Milagre Ambulante. Tornou-se um palestrante motivacional muito procurado e cultivou uma marca pessoal centrada nos pilares da resiliência, família e fé. Ao seu lado, em cada passo excruciante daquela árdua jornada, estava sua esposa, Michelle Rodrigues. Ela era a presença constante que o apoiava nos momentos mais sombrios de sua reabilitação. Foi ela quem anunciou a escolha do draft dos Steelers em 2018 em uma poderosa demonstração de unidade. Ela era a figura que o público percebia como a própria fundação da incrível volta por cima de Ryan. E foi precisamente isso que fez os eventos de 29 de novembro de 2023 terem um impacto tão devastador. Tudo implodiu como uma bomba digital naquele dia, quando Michelle, em um ato fugaz de fúria, lançou uma série de prints de tela no Instagram apenas para excluí-los momentos depois, expondo um suposto caso que Ryan estava tendo com outra mulher, Marie. A legenda dela era uma lâmina, torcendo com sarcasmo. Uma pessoa que ama sua família, escreveu ela, uma alfinetada mal disfarçada à sua imagem pública, antes de adicionar, é isso que eles fazem com a família deles. A esposa que esteve lá por ele desde o primeiro dia, infidelidade no seu melhor, não posso mais ficar aqui escondendo, pode ficar com ele, eu mereço coisa melhor. Este é o Ryan, ele é um mentiroso e um traidor. As trocas de mensagens que ela expôs começaram inocentemente, mas rapidamente descambaram para um território sexualmente explícito, com fotos sugestivas e alusões a ainda mais material explícito. Michelle, que trabalha como corretora de imóveis, deu a entender que havia tropeçado nas mensagens em seu laptop pessoal. A postagem incendiou e se espalhou pela internet com a velocidade de um incêndio florestal, muito antes que pudesse ser excluída. Abruptamente, o homem cujo próprio nome era sinônimo de conquistar desafios intransponíveis estava em alta por um motivo que não poderia ser mais diferente. Shazier emitiu uma resposta via TMZ, na qual confirmou a separação, afirmando: Michelle e eu estamos morando separados e atualmente estamos separados. Enquanto trabalhamos no que vem a seguir para nossa família, peço privacidade e orações. O que estava visivelmente ausente em sua declaração, no entanto, foi qualquer negação das alegações de traição.
Então, em 10 de janeiro de 2024, Shazier entrou formalmente com pedido de divórcio no condado de Broward, Flórida, citando que o casamento estava irremediavelmente rompido. Mesmo que o tempo de Shazier no campo já tivesse terminado por causa de sua lesão, a exposição pública de Michelle sobre sua suposta infidelidade infligiu danos catastróficos à marca que ele havia construído depois da NFL. Todo o seu novo capítulo, o alicerce de toda a sua rentável vida profissional após o esporte, as palestras inspiradoras, o livro de grande sucesso e a fundação renomada era uma imagem meticulosamente projetada, a do pai de família exemplar, que, com o apoio dos seus, venceu a paralisia. As consequências do escândalo não tinham o poder de apagar suas vitórias físicas, mas envenenaram a narrativa que ele usava como escudo, fazendo com que patrocínios secassem, oportunidades se fechassem e a admiração do público virasse pó. Este é um lembrete arrepiante de que mesmo quando os dias de glória de um atleta são apenas uma vaga lembrança, as escolhas de um cônjuge podem implodir uma reputação inteira, deixando para trás um buraco que nenhuma reinvenção pessoal jamais conseguirá tapar. Valeu por ter assistido. Aproveite e confira os outros vídeos que estão aparecendo agora na tela.